Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter a Letícia Lecoli aqui comigo. Tudo bem, Letícia? Olá, tudo bom? Tudo certinho. Obrigado aí por você tirar um pouco do teu sábado aí para conversar com a gente. E, Letícia, conta pra gente o que você faz hoje em dia, qual o teu cargo? Boa. Bom, hoje eu sou Engineer Manager no Nubank. Eu trabalho lá, esse ano vai fazer 6 anos, né? Então tem sido uma trajetória aí enfim, na evolução da empresa, mas também dos times que eu venho fazendo parte. Mas hoje, especificamente, eu lidero times voltados para a parte de plataforma, então, diferente dos times que talvez a gente está acostumado, que desenvolvem um produto, por exemplo, conta corrente, empréstimo e coisas nesse sentido, a gente está um pouco mais baixo nível, provendo ferramentas, tooling ali para engenharia conseguir produzir de forma mais efetiva ali o desenvolvimento das coisas dentro do app. Aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre Perfeito, como é isso mais para frente, mas acho que de forma geral é isso. bacana demais. E, Letícia, é aquilo que eu sempre falo para os convidados aqui, voltando no tempo, né? Como é computação, como é que tecnologia apareceram na tua vida? Boa, bom ponto. Eu comecei a gerar interesse, né, na época do ensino médio. Eu acabei fazendo ensino médio técnico, então do primeiro para o segundo ano do ensino médio, eu fui, né, enfim, a escola onde eu estudava ali tinha essa opção, onde a gente tinha aulas mais voltadas à programação, à computação, de realmente inserir ali, aprender a parte de algoritmos, programação básica. E naquela época, acho que também por parte dos meus pais, que não são da área de tecnologia, completamente opostos. Minha mãe foi professora de educação infantil, de alfabetização, e meu pai químico, então mundos completamente diferentes, mas acho que acabou tendo ali um bom impulso ali de, enfim, fazer essa transição ali para o ensino médio técnico, e aí lá eu comecei a gerar esse interesse para essa área mais exatas, assim, né? Então, tudo que envolvia lógica, matemática, entender como os algoritmos funcionam, assim, acho que a base começou ali logo realmente na época de escola. Então, não foi fácil, porque era um mundo muito diferente, mas foi ali que eu comecei a tomar gosto, assim, de escrever pequenos códigos e ver as coisas aparecendo no computador e falando, uau, posso fazer coisas. Você lembra qual foi a primeira linguagem de programação que você chegou a lidar, não? Olha, trabalhei e naquela época ali de estudos, eu lembro que foi Java, mas também tinham coisas em C, Legal. Delphi também, eu lembro que teve algumas coisinhas, então tinha uma diversidade de linguagens, mas acho que, em suma, assim, acabou sendo mais Java mesmo. Bacana, bacana. É bem interessante ver o início das pessoas, né? E Java, C, Delphi, né? Que conheço gente que ainda programa com Delphi, né? Tá menos comum de ver hoje em dia, mas eu tenho um amigo aqui que trabalha com Delphi também. É bacana, bacana. E como é que foi passar do ensino médio? Você fez faculdade? Ou como é que foi passar do ensino médio para a faculdade? Como é que foi a faculdade para você? Como é que foi essa experiência? Boa. Nesse caso, acho que muito pelo fato de eu ter feito ensino médio técnico e já ter começado a me inserir ali nesse mundo de programação, computação, etc., me gerou interesse, então, de seguir, né, a carreira ali, indo para a faculdade ainda nessa temática, né? E aí acho que um grandíssimo parênteses em relação à faculdade é que eu não queria ficar muitos anos estudando, eu queria logo ter meu emprego, começar a trabalhar e também, enfim, né, dar sequência na faculdade. Então, eu não queria optar ali por engenharia da computação, ciência da computação, que acabasse ficando lá meus 4 anos ali de faculdade. E aí eu fui para análise e desenvolvimento de sistemas, que eram seus 2 anos e meio, se eu não estou enganada. Justamente para isso, porque eu queria estar mais próxima de estar pronta para o mercado e começar a trabalhar. E foi muito bom, porque aí, começando a faculdade, algumas coisas que eu tinha aprendido já no colégio me ajudaram, né, a ter essa base, porque aí, logo no primeiro semestre da faculdade, entrava muito lógica de programação, algoritmos, então, não foi
tanto um susto, sabe? Foi um pouco mais de, não, beleza, sei ali já um pouco mais, mas obviamente tiveram matérias que eu tomei, acho que principalmente sistema operacional, assim, entender, eu ficava assim, socorro, Deus, muito complexo, enfim, né? Para quem ainda não tinha tido contato, né? Certo. Mas aí eu, enfim, né, fui seguindo ali a faculdade e aprendendo, e acho que na faculdade também eu fui gerando os interesses, né, do que eu gostava mais. Então, a parte de redes, já, tipo, era legal saber, mas não era a temática, eu falei assim, putz, quero muito trabalhar com isso. Aí, quando eu olhava para a programação, eu falava assim, não, beleza. Tinha a parte front, de back, e aí, enfim, ia gerando os interesses ali. Mas, enfim, acabei, né, seguindo já de uma forma muito tranquila, assim, do colégio para a faculdade, me formando no ensino médio, indo para a faculdade já logo em seguida, assim, já na área de tecnologia mesmo. Bacana demais. E você, como é que foi? Você está na faculdade, como é que foi chegar assim no primeiro emprego? Você fez estágio ou você já foi direto para o emprego? Como é que foi essa fase da vida? Um ponto muito interessante é que, como eu comentei, né, eu queria muito já começar a trabalhar assim que estivesse na faculdade, justamente também para poder pagar. Acabei fazendo faculdade particular, então também tinha que pagar a faculdade, né? Então eu falei assim, não, preciso conseguir me organizar aqui. Gerar dinheiro. Exatamente. E aí, na própria faculdade, eu tinha um dos professores que davam aula no primeiro semestre. Eu estou tentando lembrar o nome da matéria, acho que era escritório de projetos. Assim, era uma matéria um pouco mais, não digo subjetiva, mas era um momento ali para a gente conseguir pensar em projetos, de como a gente organizava ali as ideias e se planejava, né, para poder executar aquele projeto em si. Então, aqui logo de início a gente estava aprendendo gestão de projetos de uma forma um pouco mais simplista ali. Certo. E aí esse professor, ele tem, né, na verdade, ainda uma consultoria, e aí ele acabava vendo algumas pessoas ali da faculdade mesmo, que, enfim, ele entendia que talvez tivesse um fit com a empresa dele, e aí, enfim, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista como estagiária, né, na época ali, para trabalhar nessa consultoria. Então, acabou sendo questão de, uns 5, 6 meses ali de faculdade, eu acabei já tendo essa oportunidade. E aí foi muito bom, porque aí realmente eu via o que era as coisas que eu aprendia na faculdade versus o que realmente era trabalhar Na prática. na prática, exatamente. E aí tentando conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, né? E acho que só um parênteses também sobre isso, esse período ali, né, de conseguir conciliar, foi muito doido, porque eu vinha, então, né, do ensino médio que eu estudava meio período, às vezes eu acabava ficando o dia inteiro no colégio, para um cenário onde, detalhe, o colégio era perto de casa, para um cenário onde a faculdade era 2 horas de distância de casa, e aí eu comecei num trabalho que também era quase só as 2 horas de transporte público de distância, então eu ia para o estágio, do estágio ia para a faculdade, né, à noite, e aí voltava para casa, e aí era esse ciclo, então também ajustar isso na rotina foi aquela sensação de estou amadurecendo, né, responsabilidade de gente adulta, de criar essa rotina ali no início, foi puxado, assim, realmente de conseguir dar conta, estudar e evoluir no trabalho também, enfim. Né? E não é mole não, né? Você 2 horas para cá, 2 horas para lá, 2 horas para lá, e você tem que dormir por 2 horas só para conseguir equacionar tudo, né? E é bacana, a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, é bacana também ver como sempre na carreira das pessoas aparece alguém que abriu uma porta, como esse professor aí que te levou para um estágio, né? Mas e aí, como é que evoluiu esse estágio? Como é que evoluiu esse trabalho? Como é que a carreira foi evoluindo nessa parte? Show. Então, lá foi onde eu acabei tendo realmente experiência em como era participar de um projeto, de aprender agilidade, então, entender
sobre entregas pequenas, sobre definir objetivos, sobre ter contato com o cliente, né? Porque como era consultoria, então acabavam vindo os projetos e a gente tendo esse contato ali com o cliente para entender as demandas, e também a evolução de linguagem de linguagem de programação no sentido de, beleza, eu sei fazer meus projetinhos de faculdade versus preciso criar um CRUD e como é que eu vou salvar esses clientes, como eu vou listar esses clientes, como funciona realmente o banco de dados, e as stacks, né? Porque aí variava muito também de cada projeto. Então, tinha projeto que na época era em VB, tinha projeto que era em Java, tinha projetos em .NET, então também acabava variando muito ali de tempos em tempos qual a stack que eu, enfim, que eu tinha que estudar, né? Porque também o estágio, de certa forma, tinham as pessoas para me apoiar, mas aquilo só não era suficiente, né? Eu precisava dedicar um tempo também para estudar e conseguir evoluir. E aí, nesse tempo, realmente foi onde acho que eu consegui criar uma boa base ali no sentido de entender como era trabalhar de fato na área de tecnologia e trabalhar em equipe, e ter as responsabilidades ali de entrega. E nisso eu continuei estudando, né, no sentido de evolução de tecnologia, né, da parte das linguagens de programação. E acho que um ponto, só para não perder a linha de raciocínio, acho que um ponto que me ajudou nessa época é que, então, eu estava fazendo faculdade, estava estagiando, e aí eu comecei a acompanhar algumas comunidades de tecnologia na época. Então, os famosos meetups, né? Tinha ali dentro da faculdade mesmo, um grupo de amigos ali, pessoas que, o grupo, eu não vou lembrar o nome de todos os grupos daquela época que tinha, mas, tem um grupo de meetups que vai fazer um evento em tal lugar, às vezes até eventos pagos também. E aí, com isso foi quando começou a gerar também, tipo, de realmente olhar e falar, putz, acho que tem mais coisas fora do meu mundinho ali do que eu estou trabalhando hoje, né? E aí eu não esqueço até hoje que, na época, a gente estava trabalhando com VB. Bom, para a galera que estiver ouvindo, talvez trabalhe com .NET já uns anos passados, assim, tinha o ASP.NET MVC. E naquela época, eu comecei a ouvir isso nos eventos, eu comecei a entender que talvez essa era a próxima evolução no sentido de... Exato. E aí eu falei, putz, aqui onde eu tô, talvez não tenha essa oportunidade, porque, né, depende muito dos projetos que apareciam, das stacks que a gente tinha que mexer, tinha muita coisa legada, enfim, né? E aí eu lembro claramente, tipo, me marcou muito porque foi quando eu comecei a pensar, assim, putz, será que eu deveria estar estudando outras coisas, além das coisas da faculdade, além das coisas do estágio, para procurar talvez até uma próxima oportunidade. E aí, depois de um tempo que eu estava estagiando, eu comecei a estudar quando dava, né? E aí foi quando eu fui para o meu segundo emprego, que aí era realmente voltado a .NET, a back-end, e aí já trabalhando com .NET MVC. Então, aqui de forma geral, assim, já meio que me antecipando sobre pessoas que estão ouvindo aqui, estão no início de carreira, a participação em comunidades, em eventos de tecnologia, assim, se você tem a possibilidade de ir em eventos pagos, mas também tem tantos outros eventos, podcasts, coisas online ali, que a comunidade hoje provê, eu acho que é um bom norte, assim, de entendendo como é que está o cenário de tecnologia, assim, de tipo, putz, deveria estar indo mais para esse caminho, talvez tenha que preencher esse gap. E para mim foi muito importante, e vem sendo muito importante, assim. Então, desde o início ali, por mais que eu já fui em vários eventos que eu não entendia nada, assim, eu entrava assim, gente, acho que eu sou a pessoa menos inteligente desse evento, porque eu não estou entendendo nada, e que depois de um tempo fez sentido. Eu falei assim, nossa, pode crer, lá atrás falaram sobre isso, e eu nem liguei os pontos, tipo, naquela época, porque eu não tinha o contexto, mas, enfim, né, acabou sendo
produtivo de alguma forma depois, posteriormente na carreira, assim. É muito importante isso que você está falando. Regularmente eu falo lá para as pessoas no grupo, nos programadores no Telegram, elas perguntam para mim, pô, como é que eu vou conseguir emprego? Como é que eu estou aqui estudando, eu estou fazendo faculdade, estou procurando um emprego, o que eu faço? Eu falo, cara, se envolve em grupos, vai em meetups, como você falou, né? Encontros na tua cidade, outras cidades, se possível, entre em grupos online. E outra coisa que eu menciono também é entrar em grupos no GitHub, para você contribuir com open source. Porque a quantidade de gente que eu conheço que entrou em projetos open source e começou, aquilo que você falou, não necessariamente entendia o projeto, mas começou a fazer uma contribuiçãozinha aqui, e aquilo começou a gerar interesse em outras pessoas da comunidade e acabou gerando uma oportunidade de emprego para aquela pessoa. Então, é fundamental, mesmo que você não entenda, como você falou, você começa a conversar com as pessoas, começa a fazer perguntas, e as pessoas vão te orientar, né, vão te ajudar, e essa rede, né, que é uma coisa que me dá você me permite falar, me dá uma certa agonia. As pessoas me adicionam no LinkedIn. Posso te adicionar no LinkedIn? Pode sim, mas elas nunca mais mandam uma mensagem. Aí eu falo assim, isso não é networking. Networking é você adicionar a pessoa, mas mandar uma mensagem, você ganhei, tudo bem, tá vivo? O que você está falando? Olha, bacana, eu tô fazendo esse negócio aqui, o que tu acha? Entendeu? É importante esse relacionamento, né? Não é só ter uma lista de contatos que você nunca contacta, entendeu? Colecionar link no LinkedIn não leva ninguém à frente, né? É muito importante isso que você está fazendo. Mas aí, como é que você foi para o C Sharp? Como é que foi? Como é que a vida foi evoluindo? Aí você começou a criar projetos e aplicações? Isso foi em que empresa que você estava nessa época? Nessa época eu fui para a F-Câmara, que também era uma outra consultoria. Perfeito. Tudo em São Paulo. Aí, tudo em São Paulo, exato. Mas aí lá, então, eu comecei a me especializar, digamos assim, já não era mais estágio, né? Então, comecei a me especializar, entre aspas, mais voltado para as stacks Microsoft, .NET, porque eram a maior parte dos projetos que apareciam ali. E, assim, mexi só com .NET lá, no fim das contas? Não, acabei também indo para outros projetos com outras stacks, mexendo com front-end também, aprendendo JavaScript e tudo mais. Mas nesse período que eu passei também por lá, foi onde eu comecei a trabalhar também em projetos que tinham escopos um pouco diferentes. Então, trabalhar no contexto de e-commerce. Então, como é que funciona, né, sair do cenário onde eu fazia CRUD, né, então, acho que só para deixar o parênteses aqui, CRUD, consegui fazer o cadastro, listagem, deleção básica ali de usuários, para um cenário onde a gente lida com compras, com estoque, com disponibilidade, isso enquanto fazia ainda a faculdade, então tem esse grande parênteses ali, mas me ajudava muito porque eu já estava comecei a pegar um certo nível de experiência ali já no meu trabalho que facilitavam algumas coisas já na faculdade, então para fazer alguns projetos, para, enfim, algumas matérias ali acabavam ficando muito mais conectadas ali do dia a dia do que eu vinha fazendo, né? Mas lá foi onde também eu tive a oportunidade, nessa consultoria, né, de trabalhar também com pessoas de outras áreas, né? Então, trabalhar com designers, trabalhar com pessoas que eram um foco só em front-end, de ter uma pessoa de produto, né, o famoso Product Owner, de estar ali participando de reuniões diretamente com o cliente, entendendo as necessidades, enfim, tentando negociar ali deadlines, coisas nesse sentido. E de fato, acho que, enfim, vocês vão ver, minha carreira ali se deu muito por trabalhar em consultoria, e acho que isso ajudou muito no quesito de você abrir seu leque sobre, né, experiências diferentes, stacks diferentes. Então, foi muito doido. Mas aí depois, né, eu tenho momentos de carreira, né? Então, até esse período ali que eu fiquei nessa consultoria, na F-Câmara, então eu estava muito nessa foco de desenvolvimento, programação, e aí chegou um determinado momento que eu comecei a repensar, será isso que eu queria?
Certo. E aí eu realmente fui, acho que de certa forma, dadas as coisas também que eu via na faculdade, relacionadas à agilidade, gestão de projetos, que eram matérias já mais avançadas, né, que já estavam quase próximas ali do fim da faculdade, eu comecei a considerar, assim, poxa, será que talvez trabalhar com gestão de projetos seja algo interessante? Me parecia algo interessante, né, naquela época. E aí eu falei, tô nova, talvez valha eu arriscar para ver se é algo que eu tenho interesse, Certo. né? E também ver se tem as oportunidades. Tipo, acho que se existe a possibilidade de eu arriscar, talvez o momento era aquele que eu estava ainda na época de faculdade, enfim, Certo. entendendo o que eu queria da vida, de certa forma, né? Apesar de já meio que ter trilhado já meio a vida em tecnologia, mas na tecnologia tem 15 milhões de frentes que você pode trabalhar. E aí foi quando eu me candidatei para uma vaga voltada para a parte de gestão de projetos, acho que, se não me engano, era coordenadora de projetos, algo assim, numa agência de publicidade, assim. E aí, o que eu achei massa é que a galera botou uma fé de que, mesmo sem experiência, talvez fosse uma oportunidade ali também para eu evoluir, enfim, aprender junto, construir essa carreira lá. E aí eu comecei, então, fiz essa transição de uma programadora para uma pessoa que trabalhava mais na gestão de projetos mesmo. Então, lidando direto com o cliente, fechando projetos mesmo, pensando como seria ali a alocação de pessoas, de quais pessoas precisariam, enfim. Certo. E lá foi uma experiência muito doida, porque trabalhar em agência de publicidade é quase caótica, as coisas são todas para ontem, né? Tem timing, né, de quando vai lançar uma campanha, por exemplo, e coisas Certo. nesse sentido. Mas lá, realmente, acho que foi quando eu evolui muito as minhas soft skills. Então, apesar de como programadora, eu, na consultoria, ter me exposto, né, a lidar com cliente, coisa nesse sentido, é diferente, né? O tipo de relação que você precisa ter quando você está liderando algo assim. E eu acho que foi muito bom para o meu background, e depois, né, consequentemente, para as minhas experiências posteriores, ter tido essa oportunidade de trabalhar com projetos, assim. Legal demais. E Desculpa? você, eu falei legal Ah, demais, né? Que você saiu do software development, né? Você saiu da parte mais técnica e você foi, porque você falou, você foi para frente do cliente, negociar projetos, negociar com as equipes, né? Quem que precisa estar trabalhando, alocação de equipe, planejamento, deadlines apertadas, né? E é bem interessante isso. E como é que foi isso? Eu acho que você foi de lá para a Lambda 3, não foi isso que você fez? isso, exato. E E aí, como é que foi essa motivação para transicionar para a Lambda 3? boa. E aí, depois de um tempo trabalhando na agência, eu olhei e falei assim, olha, talvez não é o que eu quero. Pelo menos não no escopo que era o ritmo, né, de Claro, agência, claro. talvez para mim não fez sentido, não teve tanto fit ali. E aí foi quando eu falei, poxa, talvez voltar para programação Uhum. faça mais sentido. E aí, hoje, né, acho que até agora compartilhando com você, no fim das contas, parece muito aquela carreira em pêndulo, né? E talvez naquela época eu nem me desse conta disso, que eu estava, talvez, com essa vertente, né? Então, da pessoa que trabalha com lideranças, né? Management, etc. E aí, um momento, ela volta para ser individual contributor na sua frente. Então, basicamente, eu estava exercendo isso, minha carreira em pêndulo, de ir para, né, voltar ali para o ponto ali de programação. Mas um ponto que eu achei interessante, que assim, que acho que vale ressaltar da Lambda, né, que eu fiquei bastante tempo lá também, é que eu queria trabalhar com programação, mas eu queria trabalhar com pessoas que
já na comunidade que eu acompanhava, nos eventos, as palestras, eu tivesse referências, né? E aí, lá na Lambda 3, a gente tinha grandíssimas referências na área de programação, principalmente das stacks Microsoft, né? A gente tinha vários Microsoft MVPs lá. E aí, eu falei, poxa, acho que tinha oportunidade, eu falei assim, vou arriscar para ver, por mais que eu tivesse ficado um tempo de distância de programação, obviamente não desaprendi, né? Então, fiz o processo lá, passei, e também consultoria, como eu disse, né, meu leque em consultorias, ele acabou sendo grande, mas lá na Lambda também, meu foco por grande parte ali do tempo que eu passei por lá foi voltada a .NET. Aí acho que um ponto muito bom foi que, de novo, a importância de participações em comunidade, em você criar conexões. Na Lambda 3, pelo fato de eu, enfim, ter consolidado minha carreira em .NET, lá eu já estava, naquela época, eu já estava participando de forma ativa em comunidades. Então, eu não estava mais só sendo a pessoa que consumia meetups, eventos, eu era a pessoa que estava ajudando a contribuir de alguma forma, seja organizando, ou palestrando, ou participando nas organizações. E aí, por conta disso, eu tive o reconhecimento da Microsoft como Microsoft MVP em .NET, na época era de .NET, né, que eles chamavam de Developer Technologies, e foi um momento muito doido, assim, né, que, poxa, né, da pessoa que foi, transicionou, voltou, focou bastante em .NET, estava de forma bem ativa ali, apoiando a comunidade, que é algo que eu realmente acho que foi de grande contribuição, assim, para a minha carreira, o fato de participar de eventos de tecnologia, de acompanhar pessoas que dedicam seu tempo para compartilhar o seu conhecimento de forma gratuita, assim, e acho que como uma contribuição eu comecei a fazer isso também, né? Tipo, assim como eu aprendi com essas pessoas, eu queria que o que eu aprendi eu também pudesse repassar, e isso foi reconhecido, né? Pela Microsoft. E sou o Microsoft MVP até hoje, então eu estou no meu 8º ano com o Microsoft MVP. Então, eu tenho as renovações, e aí esse ano eu renovei novamente. Então, foi muito gratificante, assim, ali na época da Lambda, de realmente olhar eu como uma desenvolvedora de software, ajudando a comunidade, já também lá liderando projetos, lidando com os mais diferentes clientes, com as mais complexidades possíveis, enfim. E aí, na Lambda mesmo, que assim, eu faço... eu vou ser repetitiva, mas é porque acho que quem está ali na sua começo de carreira, tem a oportunidade de explorar, tipo, aproveite se a empresa que você trabalha ou se o seu momento de vida permite você ir explorando, porque estava, então, eu trabalhando muito focado em back-end, e aí, nisso eu já tinha terminado a faculdade, não estava mais, já tinha me formado já, e aí eu comecei a gerar interesse em mobile, no mundo mobile, então desenvolvimento de apps. E aí, comecei a estudei Xamarin, né, que na época era a forma como a Microsoft permitia a gente desenvolver aplicativos mobile, né? E aí a gente começou a receber projetos disso lá na Lambda 3, e eu comecei a fazer parte desses projetos. Então, apesar de a gente estar no mundo .NET, tipo, eu quis para mim essa vertente do mundo mobile, que não foi só aprender Xamarin, foi também entender as diretrizes, um pouco mais low level ali de ambas as plataformas, né, iOS e Android. E aí comecei a participar desses projetos e me envolver um pouco mais, enfim, estudando a parte, aprendendo também em alguns momentos ali nos projetos que iam tocando. Tanto cheguei a trabalhar com Xamarin, com React Native também. E acho que ali foi quando eu comecei a criar uma nova paixão, que era trabalhar com mobile. Então, eu gostava muito de trabalhar com back-end, mas eu vi que mobile tinha um mundo assim, muito grande para ser explorado e que eu não via
pelo menos assim, no meu mundo, né, das pessoas que eu tinha contato, eu não via muita gente falar sobre isso, ou ter muito conteúdo em português sobre isso. E aí, enfim, nos projetos que eu acabava participando, eu ia para essa vertente de beleza, desenvolver o app, mas ao mesmo tempo olhar para a parte de DevOps, né? Então, de ponta a ponta, como seria a entrega desse app desde o momento que a gente está desenvolvendo até realmente chegar nas lojas, né? E aí foi realmente, acho que foi o que se perdurou para o que eu tô até hoje, mas aí a gente pode entrar depois agora na parte do Nubank, mas acho que do meu experiência ali em relação a consultorias, que foi realmente o que me gerou muita experiência técnica e também de soft skills mesmo, foram essas, assim, né? E aí, né? Coisa importante que você falou também é experimentação, né? Apesar que você falou que você está focado no back-end, você está focado lá nas coisas de .NET, Microsoft, mas você começou a se interessar por mobile e você começou a ter exposição ao ferramental associado a mobile, né? E eu sempre acho assim, fascinante que, eventualmente, isso aí vai te levar para o Nubank, né? Mas eu vou te perguntar agora, como é que apareceu o Nubank na vida? Como é que você está lá na Lambda 3, você está trabalhando com seus projetos de consultoria, você está lá desenvolvendo e se aprimorando cada vez mais em plataformas mobile, em aplicações mobile, né? E apareceu no Nubank. Como é que apareceu no Nubank na vida? Como é que surgiu isso aí? Boa. Eu fiquei na Lambda por 4 anos, se eu não me engano. E aí, quando eu estava ali próxima de completar esses 4 anos, né, eu já estava liderando ali projetos de mobile, já nas consultorias, focando para a parte de DevOps mobile. Então, como os clientes tinham ferramentas para acompanhar crashes, de ter a pipeline realmente de build, release ali funcionando de uma forma sustentável. E eu palestrava muito sobre isso na época também, sobre essa vertente ali de DevOps Mobile. E aí, por coincidência, talvez, o Nubank tinha aberto uma vaga na época eles chamaram de Mobile Release Engineer, algo assim, mas era uma vaga de Mobile Engineer voltado para mexer com a parte de DevOps. Então, o CI/CD. E aí foi quando eu olhei e falei assim, nossa, que momento, né? Que coincidência de eu estar muito interessada nas temáticas e ser algo que eu realmente me aprofundo, quero ser especialista nisso e eles estarem com essa vaga. E aí eu falei, vou arriscar, né? Fazer o processo e com aquele frio na barriga, porque na época, né? A gente está falando ali de 2019, mais ou menos. Era tipo, uau, Nubank, acho que sonho de muitas pessoas, né? Ingressar e ouvir que o processo era complexo. Assim, o processo realmente ele tem muitas etapas. Eu lembro que eu passei, na época a gente fazia as entrevistas presenciais, né? Teve um dia que eu fiquei o dia inteiro lá fazendo entrevistas, assim. Então, eu fiz entrevista de arquitetura até de back-end, fiz de arquitetura mobile, fiz pair programming lá na hora com o pessoal. Então, foi uma experiência muito boa, assim, de dessa entrevista, que foi o dia inteiro lá com a galera, passando suas 4, 5 horas ali em etapas diferentes no mesmo dia, assim. Mas eu lembro que naquela época, para mim, quando eu estava no processo, eu coloquei na minha cabeça que, poxa, tudo bem se eu não passar, porque eu vou ter tido a experiência de como foi participar do processo, né? E acho que esse é um ponto muito bom, porque às vezes é importante você entender como as empresas elas avaliam, né? Então, às vezes não quer dizer que necessariamente você não tenha a capacidade de trabalhar naquela empresa, mas talvez no processo você não conseguiu demonstrar o que a empresa esperava de forma específica, né? Então, a gente tem casos de empresas, de grandes big techs que olham, por exemplo, para foco em lead code. Então, talvez você seja uma excelente pessoa engenheira, mas se você não estudou lead code, vai ser muito difícil conseguir passar sem ter estudado, né? Enfim, dedicado ali um tempo muito específico para isso, por mais completa que a sua experiência seja, né? Então, eu acho que participar de processos, né, de entrevistas assim
de empresas de tecnologia, acho que ajudam para você ir também entendendo o que às vezes a empresa espera, o que talvez te falta realmente estudar, ganhar background e tudo mais. E aí eu lembro até que quando eu participei das entrevistas, eu depois daquele dia que foi o dia que eu fiz várias, eu saí e falei assim, nossa, eu saí pensando em coisas que eu podia ter falado que talvez eu tinha esquecido, ou coisas que eu falei assim, nossa, verdade, naquela discussão o pessoal falou sobre esse tema, eu não sei muito a fundo, eu vou estudar para ver, né, que talvez eu possa tirar de insumo, enfim. Mas deu tudo certo, passei, e aí eu entrei para o time de Mobile Platform, que na época éramos em 3 pessoas engenheiras. Então, lá em 2019, o time de plataforma que cuidava do processo de CI/CD do app era feito por 3 Três pessoas. pessoas. 3 pessoas engenheiras e eu era uma delas. Né? Comecei a ser uma delas. E realmente foi uma virada de chave muito grande, assim, porque acho que o primeiro ponto, né, ter feito minha carreira em consultoria e ir para uma empresa que é um produto, né, que enfim, né, a gente não está, porque acho que a diferença da consultoria, em alguns momentos a sua atuação é até um certo ponto, né, então, vou dar o exemplo da época que eu trabalhava com mobile na Lambda 3. A gente desenvolvia o app, a gente olhava para as questões de DevOps, mas, por exemplo, poxa, a gente viu que está tendo um alto índice de crashes, ou, poxa, um monitoramento mais refinado aqui seria melhor. Aí já tinha acabado já o escopo com a empresa, era meio que tipo, beleza, agora isso é com a gente não conseguia ver meio que, às vezes, o ponta a ponta, né, de ter esse ciclo completo ali de feedback, de, tipo, fazendo as melhorias incrementais, etc., porque realmente a gente entregou aquilo que a empresa precisava, né? E aí, indo para o Nubank, por exemplo, né, para uma empresa de produto, você está lá vivendo aquilo 100% do tempo. Então, o que você desenvolveu e foi para a produção é o que você vai acompanhar, o que você vai fazer as melhorias. E isso, para mim, era muito mágico, assim, de, nossa, como deve ser a experiência de, beleza, a gente pode dedicar tempo para, sei lá, olhar para um problema de performance, né? Que às vezes é tipo, não, isso aqui não é prioridade, vamos focar em outra coisa. Enfim, então mudou muito a minha chavinha, assim, de, nossa, vai ser um desafio diferente, né? Não só de stack, né? Que também totalmente diferente das coisas que a gente tinha trabalhado, tinha montado a minha carreira com .NET, com stack Microsoft, né? Na maior parte. Chega no Nubank, Clojure, Android nativo, iOS nativo. Na época que eu entrei, a gente estava colocando Flutter. Então, tipo, mas também, né? Flutter, coisas de CI/CD, a gente usava Jenkins, fora as ferramentas construídas in-house, então foi, nossa, eu realmente aprendi muito, assim, por muitos anos, eu tô 6 anos, mas por muitos anos, até hoje também a gente aprende muita coisa. Letícia? Mas aí, opa, pode falar. Perdão, termina que você ia falar que eu ia fazer um comentário. Não, mas eu ia comentar que, assim, tem uma trajetória dentro do Nubank ali dessas 3 pessoas engenheiras construindo o CI/CD para como está hoje, né? Enfim. E tem 2 coisas aqui que eu acho que eu queria mencionar. Uma que é o teu professor lá na faculdade, né? Aquela primeira pessoa lá que falou assim, pô, essa pessoa aqui que está estudando aqui comigo, acho que poderia ser uma estagiária, que abriu a porta aqui, que abriu um horizonte enorme na tua vida, né? E você certamente deve pensar nesse momento assim como um divisor de águas, né? Como a gente essa expressão que a gente usa. E outra coisa que eu acho que você mencionou aqui, né, da experimentação, mas também a coisa de apareceu a vaga, você fala assim, pode dar certo, pode não dar certo, mas se você não tentasse, você jamais teria sabido o que teria acontecido, né? Eu acho que muitas pessoas, às vezes, elas olham as oportunidades e falam assim, pô, isso é Nubank, é complicado, vai ser difícil, ela já não segue, não tenta, né? Eu acho que o não você já tem. Se você não tentar, você não vai saber o que teria acontecido, né? Então, acho que é sempre importante reforçar isso para as pessoas. Eu tento falar para a pessoa, tenta, não existe a certeza absoluta de nada, né? Você não sabe o
o que está o que é a necessidade, e como é que você vai, e vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Deu certo. Aí você entrou num caminho aí bacana, uma empresa bacana, com um crescimento absurdo nos últimos anos aí. E como é que tem sido a tua evolução? Eu sei que você entrou nessa área, mas você evoluiu para Lead Software Engineer, né? Você foi para Engineering Tech Manager, acho que é onde você está hoje como Engineering Manager, né? Exato. E como é que foi? Conta um pouco para a gente essa evolução da carreira nesses... Acho que você já está quase 6 anos na Nubank, não é isso? Isso, exato. Desde quando eu entrei no Nubank, eu trabalho dentro do escopo de mobile platform, né? A diferença é que no começo éramos em 3 pessoas engenheiras, hoje somos mais de 70 pessoas, completando uma business. Então, temos alguns bons times dentro desse escopo, né? Então, mobile platform não mais é o time que cuidava só de CI/CD e apagava incêndio. E agora a gente tem várias frentes, né? Então, a gente tem desde times voltados para a parte de CI/CD, né? Que a gente chama de App Tools, que cuida de todo o processo, desde do momento que a engenharia abre um pull request no repositório até o momento que aquela alteração vai para release, né? Vai para a loja. A gente tem times que olham para a parte de infra do app, né, que é onde eu lidero hoje. Então, hoje eu estou com essa frente onde a gente olha para a parte de performance do app. Então, realmente, eu fazendo a retrospectiva da Letícia que olhava para a construção de CI/CD para hoje falar que a gente está olhando para performance, acho que se eu falasse isso anos atrás, eu ia falar assim, não, improvável, mas hoje eu lidero um time onde a gente olha para as questões de performance do app, né? Em que sentido? Por exemplo, o tempo em que hoje o nosso cliente leva entre clicar no ícone ou clicar numa push notification ou num deep link, né? Que, sei lá, receber um e-mail que redireciona para o app, até o momento que a gente carrega a home. Então, é um cenário muito específico, né? Mas a gente entende que quanto mais smoothness, estabilidade, tempo de resposta, né, ele for menor, a gente está melhorando a experiência dos nossos clientes ali no dia a dia. Então, hoje a gente está com essa frente bem focada em realmente redução de app startup, de olhar para a performance do app como um todo, e também olhando, né, como eu comentei, a parte de app infra components, então tudo que engloba a fundação do app. Então, desde HTTP, storage, app state, então coisas que são de uso comum em todo o app, né? Então, por exemplo, a gente tem os nossos HTTP clients, né, as nossas libs. Como a gente garante que isso, né, que essa lib ela está performática para todas as features que a gente tem no app, né? Todas as requests que a gente tem no app. Então, precisa ter um time, né, dado o tamanho que hoje é o app, de quantidade de funcionalidades que a gente tem, de olhar para esses componentes específicos e garantir que a arquitetura, que a resiliência desses componentes estão funcionando de uma forma ok, né? Então, hoje, minha vertente realmente é bem low level, assim, de olhar para as questões mais específicas, mas eu brinco que em mobile platform, pelo tempo que eu passei literalmente por todos os times que foram sendo criados ao longo do tempo, né? Então, vou voltar um pouco lá no começo. Então, no começo, eu trabalhei como engenheira voltada para a parte de CI/CD, então, a gente fez um trabalho muito legal, que naquela época, o processo de submissão do app, então, não sei se todo mundo aqui que tem familiaridade com mobile, mas para você conseguir lançar uma versão, tanto na Google Play, quanto na App Store, né, da Apple, você precisa submeter seu aplicativo para revisão, né, gerar ali a sua APK, seu IPA e submeter. Esse processo, até então, na época que eu entrei, ele era feito de forma manual. O processo de submissão. O processo de geração da APK e do IPA era até que automatizado, mas o processo de release train, que a gente chama, ele era manual, e a gente fez todo o processo de automação para não depender de pessoas, né? Então, acho que foi um grande achievement quando a gente estava estava nessa vertente CI/CD, que foi tirar o trabalho
de ter uma pessoa tendo que fazer isso toda sexta-feira. Certo, Então, a gente certo. conseguiu automatizar para uma forma de deixar isso, que a gente brinca, é o nosso autopilot, né? Então, ele mesmo é o nosso release train, o trem que sai sozinho com o seu o Seus piloto automático. passageiros. Exatamente. E aí, dali, depois eu fui para uma vertente de App Analytics. Então, a gente, como engenheira também, voltado para a parte de ferramentas de clickstream que eram usadas pelo app, né? Então, a gente tem, imagina que os times de produto querem acompanhar se o cliente clicou no botão X, basicamente o funil, né? Que o cliente clicou no botão X, preencheu os campos tais e conseguiu concluir, por exemplo, o Pix. Né? Então, a gente tem ferramentas que permitem com que esses times de produto consigam mandar esses eventos, né? E aí, quem cuida dessa plataforma? Precisa de um time, dada a imensidão, né, imensidão de produtos que a gente tem, precisa de um time que cuide dessas plataformas. E aí, o nosso time cuidava muito na questão de gestão de custos, porque, imagina, ao longo dos anos, foi aumentando a quantidade de features, quantidade de eventos, e aí, quando você vai ver, o custo disso está sendo altíssimo e com zero governança, né? Então, teve um trabalho ali em relação a isso, pegar esse ownership, trabalhar em relação a essa vertente, né? E aí, acho que nesse período, quando os times foram aumentando, né, lá dentro de Mobile Platform, eu fui, então, aumentando minhas responsabilidades e meu nível, né? Então, eu entrei como Software Engineer, Senior Engineer, Lead Engineer. Então, nessa época, liderava, né, os times que eu fazia parte, e aí foi quando, de novo, eu considerei uma transição para Liderança. management. Então, olha lá, Letícia lá de trás da experiência de gestão de projetos na agência, reconsiderando agora de novo trabalhar com isso. E aí, para mim, naquele momento, começou a fazer sentido. Né? Então, eu acho que são responsabilidades diferentes do que eu fazia anteriormente, muito mais conectado também a pessoas, gestão de carreira, de realmente liderança técnica, né? Que não é porque a pessoa vira manager, end manager, que ela deixa de ser técnica. Em vários momentos eu estou discutindo em whiteboards com o pessoal do time, às vezes abro uns PRs também, quando dá tempo. Mas aí eu, enfim, e essa parte boa, né? Fazer essa transição dentro da própria empresa que você trabalha, porque se por acaso você quiser voltar e falar, poxa, não, management não faz sentido, quero voltar a ser individual contributor, Claro. você consegue fazer essa transição de uma forma tranquila, e muito bom que o Nubank dá essa oportunidade para as pessoas lá dentro, né? E aí, então, eu fiz essa transição, e a partir daí, né, isso aí fazem 3 anos já, e aí também já cresci na carreira eu estava como Engineer Tech Manager, agora estou como Engineer Manager, que lidera mais de um time, né? Enfim, de uma forma bem generalista ali. Mas aí, nessa vertente, eu passei também por alguns times, né? Então, o time de App Analytics eu liderei como Manager, depois o time de BDC, que é um time de Server Driven UI, então aqui dentro a gente, né, como você mesmo comentou, a gente tem features implementadas em Flutter, mas a gente tinha uma necessidade onde os times gostariam de ter mais autonomia para fazer mudanças, alterações, correções, sem passar pelo review das lojas. Porque esse review geralmente às vezes demora dias. Né? Tipo, é inevitável. Todo mundo que trabalha com mobile sabe como é que as lojas funcionam. Certo. E aí, uma das abordagens para conseguir facilitar isso é usar estratégias de Server-Driven UI. Né? Então, basicamente, você constrói a tela do aplicativo via back-end. Então, basicamente, o que acontece aqui eu consigo codificar em Clojure, a gente tem toda a transcrição disso para Flutter, e aí renderiza isso no app. Então, putz, o time achou um bug nessa tela, nesse fluxo. Se tiver usando essa nossa plataforma interna que a gente construiu, que era o time que eu liderava, a pessoa consegue simplesmente fazer essa alteração do lado do serviço e já ter a correção já aplicada para todos os clientes naquela mesma hora, né? Então, traz realmente uma
velocidade muito maior do que depender ali de ter que gerar o binário, submeter para as lojas, etc. Então, esse time foi... Ou seja, o front está lidando com a apresentação, mas o que vai ser apresentado está sendo criado lá no back-end, passado para a aplicação, e a aplicação apresenta o que tem que ser apresentado, né? Exato. Você pode falar, eu acho que você falou algumas coisas aqui que eu acho que seria importante a gente dar uma reforçada para a comunidade. Eu acho que as pessoas em geral entendem o que é criar uma aplicação, você codifica a aplicação, você coloca em produção, simplificando bastante, né? Mas você falou sobre latência, né? Que é aquela descrição que você fez do tempo de resposta, tentar otimizar isso para ter uma experiência melhor para o usuário. E você falou brevemente também sobre análise de crash, né? Dá um problema qualquer na aplicação. Você pode falar um pouquinho sobre instrumentação das aplicações e observabilidade, que seria... São temas que eu acho que poucos entendem, que você precisa ter código na aplicação para te determinar, opa, esse negócio quebrou aqui, o que quebrou? O que eu estava fazendo quando quebrou? E ajudar os times de plataforma, de desenvolvimento em geral, para entender que houve um problema, que foi detectado e como resolver. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, posso sim. No entanto, que a gente, dentro de Mobile Platform, a gente tem um time que olha para isso, de ferramentas de observabilidade, justamente porque foi como você disse, né? Se a gente for reativo a problemas que aconteçam no app, vira o caos, né? Então, vamos supor, o app do Nubank não está abrindo. Imagina descobrir isso só quando tá os clientes mandando mensagem Pouco cliente descobrindo isso. Exato. Então, assim, não é algo que a gente quer considerar, dado o volume de clientes que a gente tem. Então, a observabilidade realmente acaba ajudando nisso, né? Então, existem algumas formas da gente instrumentar a nossa aplicação, né? Então, falando especificamente para a parte de mobile, mas acho que é totalmente aplicável, né, enfim, server-side, né, na parte de web e tudo mais, existem as métricas, né, que foi o que eu comentei, por exemplo, eu quero acompanhar como está o comportamento do usuário, então, no sentido de saber se, por exemplo, o cliente está conseguindo fazer um Pix. Então, existem eventos, né, de clickstream, que a gente diz, que dizem como é que está sendo aquele funil, de ponta a ponta, desde o começo até o fim, que trazem indicadores, né, podem trazer indicadores de, por exemplo, se esse funil ele tiver uma redução drástica, você começa a estranhar poxa, talvez pode ser um sinônimo de algo, problema no app, enfim, né, tem casos, né, pode ser que, sei lá, 3 horas da manhã realmente não vai ter um volume tão alto quanto no dia de pagamento, meio-dia, né, mas, enfim, ele pode ser um indício de uma forma de acompanhamento, né, mas geralmente a gente usa mais para negócio, análise de negócio nesse sentido. E aí a gente entra para o lado da engenharia, né, que aí a gente pode trabalhar com os famosos logs, né, então hoje em dia existem N ferramentas que possibilitam, aí, enfim, a gente pode entrar no detalhe depois se quiser, mas existem ferramentas que a gente permite, né, colocar lá no código, a gente fazer o tracking, né, fazer o acompanhamento de pontos específicos da aplicação. Isso ajuda para que, se em um momento, vamos supor, tem um reporte falando, o cliente não consegue abrir o aplicativo, você conseguir olhar os logs da aplicação e ver se tem logs de erro, né? Por exemplo, poxa, então, no processo de abertura aconteceu esse erro e fazer essa análise. Para isso, né, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui de mobile, existem ferramentas como o Sentry, Crashlytics, que permitem você instrumentar seu app e em casos de crash, né, geralmente, quando o app, sabe, quando você usa o app trava e aparece, o aplicativo não está respondendo, ou algo nesse sentido, ele reporta isso nessa plataforma e você consegue, enfim, ter uma vasta imensidão de dados ali de stack trace, de versão do sistema operacional, tipo de dispositivo, e até se você consegue instrumentar com mais informações, né? Você consegue colocar, poxa, eu quero ter qual foi a rede da pessoa, né? Se era 4G, se era Wi-Fi, porque às vezes, enfim, se ela estava sem internet e coisas nesse sentido, que ajudam a gente a ser mais proativo nas análises, como também utilização de alertas, né? Então, existem técnicas que a gente utiliza para
tirar essa reatividade, né? Porque tudo isso é meio que, tipo, o problema já está acontecendo. Então, a gente consegue, através de algumas ferramentas, vou dar o Splunk como exemplo, né? Mas, de novo, tipo, poxa, baseado num login que a gente tem, se a taxa de erros aumentou, dado um threshold que a gente considera, eu quero ser alertado, porque é quase um sinalzinho de fumaça, assim, tipo, tá saindo uma fumacinha aqui, eu quero conseguir já conter esse fogo antes que ele se alastre e vire um problema maior de realmente impedir os clientes de usar uma funcionalidade de forma específica, né? Então, enfim, eu gosto muito de falar desse tema, até depois, ó, Marcelo, vou deixar, se por acaso você quiser falar só sobre observabilidade. Esse tema aí dá pano para manga. Esse tema tem que você pode pensar em coisas como machine learning, que daqui a pouco eu vou te perguntar também, né? Para você fazer uma previsibilidade, né? Você já tem um modelo treinado e você pode começar a alimentar com dados o que está acontecendo e pode vir uma resposta ali do tipo, olha, baseado no que está entrando aqui, vai dar zebra daqui a 2 dias, entendeu? Aí você consegue detectar aquela coisa da detecção antes do problema realmente acontecer, né? E você consegue evitar aquela situação catastrófica que a aplicação quebra e para de funcionar, e aí todo mundo vai para a rede social, no bem que não funciona, que horror, não sei, você evita essa situação toda. É muito interessante essa área toda, né? Sim. No entanto, que até também tem, acho que acabou sendo uma temática mais recente ali também, que é o uso de OpenTelemetry, né? Então, também tem uma vasta temática ali para a gente discutir, mas tipo, que ajuda ali também você conseguir, a gente está usando, né, aqui no nosso contexto, para conseguir interconectar os diferentes serviços, app, porque é aquilo, né, você tem logins, log tracing de coisas de formas distintas, como você consegue criar relação entre isso e falar, putz, realmente, quando aconteceu isso no app, tinha relação com esses 15 outros serviços aqui também, né? E aí já vou deixar uma sugestão de livro, que eu acho muito bom sobre observabilidade, que é Observability Engineering, da Charlotte Major. Enfim, quem usa Honeycomb, ela é uma das owners ali, mas é muito bom porque realmente dá um background bem válido ali sobre essa temática de observabilidade e tudo mais. Por mais que seja ali a escritora seja do Honeycomb, tipo, dá para ser muito agnóstico ali das coisas também, né? A gente tem que fazer mais umas 2 ou 3 entrevistas só para falar sobre observabilidade, para começar a conseguir falar o nome, que é um nome complicado. É difícil. E instrumentação, outro nome complicado também. Mas são coisas importantes. Então, são coisas interessantes também, Letícia, que isso começa com a maturidade da empresa, né? Se você é uma empresa pequena, a última coisa que as pessoas estão se preocupando é instrumentação, observabilidade. Elas querem lançar o produto e depois elas vão ver o que elas vão fazer. Né? E com a maturidade, o volume de cliente vai crescendo, você vai começando a perceber que, puxa, eu não posso ter a minha aplicação quebrando na frente do cliente, né? E você começa a fazer investimentos, e preparando equipes e trabalhando em cima para trazer esse ferramental de apoio, né? Que é muito importante para prover uma experiência boa para o usuário final, né? E antes de a gente falar um pouco... Oi, diga. Não, eu ia falar que é um excelente ponto, assim, porque até pegando ali, né, do que eu falei dos times dentro de Mobile Platform, foi exatamente o reflexo do que você falou. Não é porque hoje a gente está olhando para questões de app startup que, sei lá, para o seu contexto da sua empresa, isso vai ser o mais importante. Tipo, a gente fez 15 milhões de coisas antes, deve resolver várias coisas antes para poder chegar nesse momento e falar, beleza, agora esse é o problema que a gente vai querer resolver. Né? Exato, então... exato. Letícia, você fez um MBA, a gente falou aqui de Machine Learning, você fez um MBA também em AI, Machine Learning, né? Como é que foi essa experiência? E vou emendar na outra pergunta que eu vou fazer aqui, que é o seguinte, como é que foi essa experiência também? Como é que você está vendo que a gente está nesse mundo aí? Eu ouço muito podcast, eu olho notícias, todo mundo falando de AI, tudo que é entrevista de podcast tem alguém falando sobre AI, não posso ser diferente, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Como é que foi a tua experiência do MBA nessa área e como é que você está vendo o impacto da AI no trabalho que você faz e na área de engenharia de software em geral? E como é que você vê a evolução disso como ferramenta e oportunidade para a comunidade?
Não, boa. O MBA eu fiz lá em 2019, então, quem dirá eu imaginar o boom que seria exato nesse momento, mas realmente foi voltado a AI e Machine Learning. E eu lembro que, de novo, Letícia experimentando coisas, queria trabalhar com isso? Não. Eu só queria poder ganhar esse background e estar em contato com essas pessoas, com pessoas que trabalham realmente com data science, com machine learning e coisas nesse sentido. Então, eu entendi que o MBA seria a forma de eu conseguir estudar e evoluir meu conhecimento nisso, por mais que eu entendia que, tipo, não é a carreira que eu quero seguir, tipo, eu quero continuar como no contexto que eu estava, né, naquela época ali. Mas na época o MBA foi muito interessante, porque logo no primeiro semestre eu já estava sofrendo com estatística. Porque, óbvio, como eu comentei, a Letícia lá no começo da faculdade, que quis fazer a faculdade que, né, de 2 anos e meio, ela não teve um background de estatística, que geralmente quando você faz, sei lá, ciência da computação, você tem estatística 1, 2, sei lá. E aí eu lembro que eu tive que correr muito atrás. Porque, obviamente, as pessoas que estavam ali comigo, no MBA, elas já ou trabalhavam com isso, ou já tinham um breve contexto. Eu lembro que, nossa, foram boas noites ali, tendo a sensação de época de faculdade, de estudar para poder estar mais próximo da minha turma mesmo, né? Mas foi muito bom ali para conseguir aumentar meu conhecimento sobre o uso de machine learning, sobre que nem sempre era que a gente fala muito, uso de AI. Você pode só usar um bom algoritmo que não vai envolver AI, que você resolve, né, naquela época, muitos problemas, né? Então, me ajudou a trazer um background e isso acabou contribuindo, que nem eu comentei sobre a temática de trabalhar com times de AP Analytics, o ponto que você comentou sobre predição por exemplo, problemas, a gente tinha predição também de questão de custos, então acabou contribuindo de uma certa forma de saber conversar até com outras áreas dentro do Nubank sobre ideias, sobre necessidades que a gente tinha ali, de criação de alguns modelos, de conseguir fazer análises, por exemplo, de experimentações que a gente fazia, de entender percentis, né, de entender as populações, enfim, coisas nesse sentido, que foram muito úteis para mim ali, né? Então, eu acho que algumas coisas, obviamente, com o tempo foram evoluindo, e como eu não, né, não é o meu dia a dia, sei lá, trabalhar com machine learning, realmente pôr a mão na massa em relação a isso, é algo que é aquilo, né? Se não for continuar estudando, você vai ficar um pouco defasado e não vai gerar experiência, mas, enfim, o meu propósito era, enfim, eu cumpri o meu propósito no sentido que eu queria ali quando eu fiz o MBA, né? E aí eu vejo que foi muito útil para gerar esse background mesmo, de continuar inserida, de acompanhar as notícias, enfim, né, de como a temática de AI foi evoluindo ao longo dos anos. E aí, falando de hoje em dia, né, sobre o uso de AI, eu vou dar a minha percepção do que eu estou vendo agora, que é o grande buzz, igual acho que vários outros momentos, por exemplo, quando teve o boom do blockchain e todo mundo queria botar blockchain em tudo, e era tipo, você precisa, né? Qual a sua necessidade? E acho que a gente está indo para essa vertente. Eu lembro também na época de chatbot, que tudo era chatbot, e AI, na verdade, era só um FAQ que tinha já suas respostas prontas, enfim. E acho que tem os extremos, né? Tipo, então tem a galera que está nessa vertente de botar AI em tudo, mas para mim, no meu dia a dia, o que eu como profissional e no meu pessoal eu acabo usando é para me ajudar a aumentar minha produtividade, né? Então, ChatGPT para coisas pessoais, assim, às vezes de tirar uma dúvida, de querer resumir algo, pesquisar algo rápido ali acaba ajudando. Uso, né, no dia a dia de trabalho, notebook LLM, que é do Google, né, para poder fazer transcrição por exemplo, teve uma reunião que foi gravada, ele consegue gerar o resumo para você. O Gemini também agora tá no Google Meets também faz isso, né? Mas, tipo, justamente, às vezes, sei lá, você
poxa, foi numa reunião, precisa fazer uma pauta, já tem, não precisa ser alguém anotando, né? Tipo, ele já consegue construir algo ali para você. O uso de cursor, então, olhando para a parte de código, né? Tipo, Uhum. hoje a gente trabalha com legado aqui, algumas coisas são códigos que, sei lá, existem antes de mim. Às vezes, né, como eu falei, a gente mexe com performance, mexe com códigos que não são tocados faz muito tempo, e às vezes a gente não tem o contexto suficiente, então o cursor ajuda a criar esse entendimento, mas tudo, na minha visão, é o uso moderado de você conseguir, beleza, vai te ajudar, mas você ainda precisa ter o crivo humano de olhar para aquilo e falar, ok, isso realmente faz sentido. Por quê? Uhum. Acho que para reuniões, tipo, pode ser que, enfim, ele alucine em algumas coisas, a gente está tentando usar cursor mais no dia a dia aqui para realmente acelerar, às vezes, alguma migração e coisas desse sentido. Só que a gente vê que às vezes a gente gasta mais tempo arrumando, tentando fazer o cursor fazer da forma como a gente espera, ou ajustar as coisas, do que talvez a gente só pegar e fazer. Uhum. A gente está tendo, aquilo, vibe code, etc. Acho que a gente está meio longe, assim. Tipo, acho que tem muita coisa que Certo. é aquele uso, está ajudando, mas você precisa estar ali próximo e ter ainda uma pessoa Sim, sim. humana avaliando ali, né? Mas acho que para questões de produtividade, acho que, tipo, ele consegue te dar um gás ali no dia a dia, sabe? Eu acho que é muito boa a tua explanação. Só para a nossa audiência entender, o Cursor, ele é um IDE, né? Que o IDE, para quem não sabe, é uma espécie de um editor de código, né? Com várias, assim, várias funcionalidades que auxiliam para você criar programas. E o Cursor, ele usa modelos, né? LLM, como o Claude, né? E o ChatGPT, eu acho que uma versão, ele está usando o CloudGPT também, para facilitar o entendimento de código e até para gerar código também, né? Mas como a Letícia falou, às vezes tem um código que não é a coisa correta, então existe essa necessidade. O que eu gosto no Cursor é que ele faz um diff, né? Ele vai mostrando para você o que ele mudou e você pode aceitar ou rejeitar. Sim, É aquele exato. processo como o PR Review, que é bem interessante, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que eu tenho quase 40 anos de área, então eu já vi vários hypes e várias tecnologias. Eu lembro quando surgiu programação orientada a objeto, né? Tem que ser tudo em programação orientada a objeto. Sabe, é sempre interessante ver, sempre tem coisas interessantes. Eu acho que isso vai evoluir cada vez mais, vai ter cada vez mais ferramentas interessantes, né? Uhum. Eu acho que algumas pessoas já vai acabar com o trabalho do programador. Eu ainda não consegui ver um indicador claro disso. Eu acho que é uma ferramenta, como você falou, é um ajudante, né? Eu Uhum. acho que ajuda em várias coisas, mas eu acho que é meio prematuro certas coisas que algumas pessoas Uhum. estão falando para criar um certo hype nessa área. Mas vamos ver como é que isso É, evolui. Vamos ver se eu estou é, errado, se eu estou certo. não, então, eu acho que, assim, até se eu fosse dar uma dica, né, acho que é importante estar acompanhando, né, então, Com certeza. experimentando, entendendo, porque é isso, no fim, acho que ainda muitas coisas talvez vão mudar, mas pelo menos ter uma noção, né, poxa, funciona para mim, não funciona para mim, Exato. eu acho que já ajuda. Até um fato que aconteceu essa semana, que a gente deu muita risada aqui no time, a gente usou o cursor para fazer uma migração simples, assim, enfim, a gente analisou, parecia que fazia sentido. E aí a gente usa o GitHub, e o GitHub tem o Copilot, né? Certo. E aí a gente abriu o PR, e aí o Copilot começou a fazer o review desse código, e aí, enfim, ele falou que estava horrível a implementação, que daquele jeito não funcionava. Aí a gente brincou, falou assim, nossa, é rinha de AI, né? Tipo, uma contra a outra. Uma fez a migração, o cursor fez, o Copilot está falando assim, não funciona. E aí a gente só desistiu, falou assim, não, vamos a gente mesmo aqui faz. Vai ser mais rápido. Então, Mas a gente tá falando do futuro, a gente está falando de evolução e potencialmente o que vem pela frente, mas vamos falar um pouco do passado aqui, né? Se você voltasse no tempo, teria feito alguma coisa diferente na tua trajetória? eu não sei se diferente, mas eu acho que eu teria explorado
talvez mais stacks, mais... Enfim, acho que no fim eu gerei uma especialidade. É que para mim, assim, eu estou muito contente como foi a minha carreira, mas acho que, tipo, poderia ter explorado mais, por exemplo. Poxa, será que o mundo do .NET era o que fazia mais sentido? Será que nem hoje trabalho muito com Kotlin, com Java? Poxa, linguagens super legais, talvez pudesse, né, ter explorado mais também ali na época mais do passado. Então, não sei, assim, talvez teria explorado de novo, não é para gerar FOMO, de meu Deus, eu preciso saber tudo, né? Enfim, ter que estudar tudo, mas acho que é aquilo. Eu criei uma vertente muito de especialização que hoje eu vejo que, tipo, eu não preciso me aprofundar muito em um só assunto, eu posso saber, né, que é a gente fala, a carreira em T, né? Tipo, eu sei muitas coisas, assim, eu posso ter uma especialidade em um ponto, mas eu posso saber um pouco, no sentido, tipo, o suficiente de outras frentes ali. Eu acho que isso pode agregar bastante na carreira. Agregou, porque na consultoria, no fim, acabei tendo essa oportunidade, mas acho que, às vezes, estudar outras stacks, assim, acaba até gerando outras visões, né? Você comentou da programação orientada a objeto. Quando eu vim para cá, a gente trabalha com programação funcional, paradigmas Exato. completamente diferentes. Diferente. E eu fui, exato. E aí eu fui ver isso só depois, quando, né, já estava aqui, tipo, poxa, talvez era algo que eu poderia ter explorado antes, tipo, poderia ter explorado outras linguagens, como, por exemplo, Rust, na época, enfim. Mas não sei, acho que de forma geral isso, a Letícia do passado agradece muito ter se envolvido com comunidades, que acho que realmente ajuda muito. Mas acho que de forma geral seria isso mesmo. Perfeito. E o que você, além de dizer para se envolver com comunidades, o que mais que você recomendaria para o pessoal que está começando, né? Como eu te falei lá, as pessoas têm as mais diversas perguntas, né? Se a tecnologia é para eles ou não é, se programar deve ser para eles ou não, se a AI vai terminar com tudo, não vai ter mais emprego. O que você recomendaria para essas pessoas? Além de se envolver em comunidade, conhecer outras pessoas, o que você recomendaria? Sim. Eu acho que um ponto que eu fui aceitando ao longo dos anos ali é que não dá para saber tudo. Tipo, infelizmente, acho que a tecnologia ela evolui e tem muitas coisas que hoje eu não sei e eu só estou aceitando que está tudo bem. E acho que é isso, tipo, você tem que priorizar o que você quer estudar, o que você tem interesse, tipo, e acho que essa parte pega muito, assim, de você, focando mais especificamente em programação, né? Você está estudando coisas de programação que te geram interesse e que você tem, de certa forma, prazer naquilo e não está se maturando ali de tipo, putz, não queria estar fazendo isso, porque acho que se forçar é a pior coisa, assim, eu lembro uma época que eu tentei estudar front-end, eu estava tipo assim, meu Deus do céu, não é para mim, e eu me forçava e falei assim, Letícia, tá tudo bem, tipo assim, se você souber o mínimo, dado que você não está tendo que trabalhar com isso, está suficiente, tipo, vai estudar nas outras coisas que você tem interesse, que você consegue se aprimorar mais, enfim, estudar mais. Então, acho que esses dois pontos da questão de, tipo, sim, se você querer aprender tudo, você vai se perder nesse mundaréu, então tente priorizar por partes, e tá tudo bem, baby steps, você vai evoluindo, você vai aprendendo, é um processo, e tentando fazer esses health checks ali de tipo, poxa, eu tô curtindo estudar isso, é algo que realmente eu tenho interesse, né? Que entra nessa experimentação. Poxa, talvez programação não é algo que eu tenho muito interesse, ou front-end não é algo que eu tenho muito interesse. Nossa, mas tecnologia tem tantas outras vertentes. Tipo, hoje, no meu time, a gente tem pessoas de produto, né? Pessoas que olham para a visão do que deveria ser aquela funcionalidade deveria de fato funcionar. A gente tem business analyst, tipo a pessoa que olha para a questão, né, dadas as nossas métricas, os nossos dados, como a gente tira conclusões disso. Então, assim, tem um mundo gigante dentro de tecnologia que acho que a gente não se limita só à programação, né? Então, não sei, acho que isso deve ajudar a lhe dar um paz de espírito nesse início de carreira, que eu sei que às vezes pode ser frustrante, né? A gente, tipo, poxa, já queria saber tudo e tudo é difícil, né? Enfim.
É uma coisa que eu tenho visto hoje também, como eu falei, quando eu comecei, 40 anos atrás, tinha muito pouco, né? Aquela expressão que a gente fala, era tudo mato, né? Então você não tinha 50 linguagens de programação diferentes, né? Você tinha 2, 3, 4 no máximo, e você escolhia um caminho e você seguia em frente. Eu percebo nas pessoas uma grande dificuldade, tem tanta informação disponível hoje, que as pessoas têm muita dificuldade em entender por onde é que elas começam, como é que o fio do novelo, como é que eles vão puxando para seguir em frente, entendeu? Então, acho que o que eu sempre recomendo é começar da fundação, dos fundamentos, e tentar entender, e a partir daí você vai construindo a casa. Não tenta construir o telhado primeiro, você vai começando por baixo e vai colocando o telhado depois. Mas é difícil, é bem difícil. Acho que as pessoas precisam perceber também que não é fácil, né? Eu acho que é um erro. Você acha que as pessoas vêm atraídas por a grana, oportunidades e tudo mais, mas precisa entender que primeiro você tem que gostar disso, né? Você tem que gostar da abstração, você está sempre lidando com abstração, e você tem que gostar da tecnologia, você tem que ter paciência para errar e consertar, pesquisar, que é a constante vida de quem trabalha nessa área. E por falar da vida das pessoas dessa área, eu sei que você recomendou um livro ainda agora, mas você tem outras recomendações de livro, música, filme, jogos, o que você tiver interesse e que você gostaria de compartilhar aqui com a comunidade? Não, boa. Acho que esse de observability que eu comentei é muito bom. Acho que para quem está começando assim na área, de novo, acho que eu tenho várias indicações, mas são momentos de carreira diferentes. Tipo, definitivamente a Letícia de 5 anos atrás nem consideraria estar lendo o livro de observability, porque ela tinha muita coisa para aprender antes de chegar nisso. Mas tem um livro muito bom que é do Programador Pragmático, que acho que ele traz algumas visões interessantes sobre programação mesmo, assim, de atuação de times, de tipo linha de raciocínio ali, de como você pode se desenvolver de uma forma pragmática, dentro da sua carreira, que eu acho que é uma boa indicação. Eu esqueci, deixa eu até ver aqui quem é o autor. Gente, enfim, mas qualquer coisa depois a gente passa o link, porque me deu um branco. É o Andrew Hunt, The Programmatic Programmer, que acho que é muito bom. Uma sugestão para quem está talvez olhando mais para o sentido de liderança, gestão de projetos, tem um livro chamado Radical Candor, ou que em português é Empatia Assertiva, se eu não me engano, acho que é do Kim Scott, que ele é muito bom para realmente pessoas que estão olhando para cargos de liderança, serem bons líderes, trazem vários casos reais ali de pessoas, enfim, exemplos, que eu acho que, para mim, foi muito bom esse livro. Quando eu estava, na época do Nubank, estava considerando fazer essa transição, eu li esse livro ali para conseguir me ajudar. E o que eu sou apaixonada, assim, por trabalhar com plataforma, que é o livro Release It. E aí, de novo, acho que é aquilo, assim, está ouvindo, você está no início de carreira, guarda esse livro no seu coração, daqui a alguns anos, ou daqui a um tempo, pega esse livro para ler, porque aí é do Nygaard. Por sinal, a gente tem muita sorte de ter ele no Nubank agora, como um dos contribuidores, então eu acho que assim, é um privilégio gigante, né? Tipo, ter Sensacional. pessoas dessas próximas. Mas esse livro olha muito para as questões de resiliência, escalabilidade, de projetos realmente que acabam em cenários mais escaláveis, né? Tipo, de ter muitos customers, muitos acessos, um alto volume ali. Que acho que para quem quer ir, talvez, para essa vertente mais de times de plataforma, né? Do que talvez de produto, acho que é quase tipo assim, onboarding, leia esse livro, porque realmente vai ser bem útil nesse contexto, assim, de trazer casos bem, bem interessantes. Mas é isso. Não sei, de cabeça acho que não tô lembrando mais nenhum. Enfim, depois se eu lembrar também, qualquer coisa eu passo e aí a gente põe na descrição. Eu coloco lá no canal. Letícia, você mencionou em vários momentos aqui a comunidade, a importância de comunidade.
Fala um pouquinho sobre todo o trabalho que você faz também, né? Que você tem lá o High Five Devs, você contribui para o Women Tech Makers, você tem contribuição para um monte de campo, ajuda um monte de gente também. Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, a importância desse trabalho, e conta também um pouquinho, especialmente sobre o Women Tech Makers, a importância desses trabalhos para aumentar a diversidade na comunidade em geral, nessa área de tecnologia, que eu acredito que, com o tempo, a diversidade tem melhorado, mas eu acho que a gente ainda está muito longe de ter o nível de universidade, o nível de oportunidades abertos para pessoas de outras camadas sociais também, coisas que a gente precisa ajudar, né? Como é que conta um pouco sobre esse trabalho que você faz, sobre essas organizações que você ajuda, por favor? Boa. O High Five Devs, ele é uma comunidade que existe já faz alguns anos já, então, basicamente foi um grupo de pessoas desenvolvedoras que, na verdade, agora são todos amigos. Perfeito. Uns anos juntos, né? Mas a gente organiza meetups, né? Então, a gente era um pouco mais ativo no presencial alguns anos atrás, assim, antes da pandemia, né? A gente fazia muito encontro presencial, né? Eventos gratuitos, no fim de noite ali, fim de tarde, para falar sobre as demais diversas temáticas para quem quisesse palestrar, que acho que esse era um outro ponto, a gente queria incentivar pessoas que quisessem começar a contribuir para a comunidade ter um espaço, né? Porque às vezes é meio difícil, do tipo, poxa, eu queria começar a contribuir um pouco do meu conhecimento, mas não sei por onde eu começo, né? Então, também ter contato para isso também é bom, né? Então, a gente conseguia oferecer o espaço, mentoria mesmo, a gente apoiava ali a pessoa nessa primeira palestra, desde o momento de montar a palestra, de treinar, etc. E aí, depois a gente passou mais para o online, também de fazer algumas lives, às vezes fazer live do cafezinho, de tipo, a gente pegar de manhã, fazer uma live e falar sobre coisas, sei lá, que a gente estava estudando, de problemas que a gente teve, no sentido de, tipo, de tecnologia mesmo, sabe, meio que dia a dia, porque acho que, às vezes, quando a gente vê as pessoas palestrando, fala assim, nossa, a pessoa no dia a dia sabe tudo, e aí a gente vai pegando, de fato, no dia a dia, tipo, meu Deus, que 3 horas tentando entender esse bug aqui, e não faço ideia por onde eu vou, né, então era muito legal que enfim, a gente tem que voltar a fazer essas lives, porque acho que trazia muito desse dia a dia, de tipo, tá Certo. tudo bem, acontece com todo mundo, tipo, não tem um mundo perfeito, as pessoas travam, as pessoas às vezes não sabem, né, resolver algumas coisas, e acho que é importante compartilhar isso. Então, Revive Devs, enfim, essa comunidade que eu ajudo na organização, enfim, também participo. E aí o Women Tech Makers, né, que ele é um programa que a Microsoft, desculpa, não, que o Google apoia, né, ele tem as embaixadoras, né, então são mulheres que contribuem para a comunidade técnica mesmo, né, nos mais diversos temáticas, desde programação, design, enfim, por aí vai. E é um projeto muito legal, porque você vê, realmente, eles têm o site que você consegue ver todas as embaixadoras, e são muitas mulheres muito competentes, apoiando o mundo, né? Enfim, não é só algo no Brasil, é global, apoiando ali, compartilhando seu conhecimento de mais diversas formas, né? Desde palestras, podcasts, lives, workshops, mentorias. E eu gosto muito de fazer parte porque aumentou a minha rede também de contato, até de outras stacks, outras vertentes, e até de organização, né? A desse ano eu não participei, mas a gente tem um evento anual do Women Tech Makers, que é um evento sobre tecnologia, então, para mulheres, né? E foi muito bacana, eu apoiei do ano passado na organização, e a gente recebeu tanta palestra que foi difícil selecionar, tipo, para poder montar a grade, assim, então, recomendo que é um evento muito bom para quem está no começo de carreira, está querendo entender as temáticas que estão aí no mundo. É que desse ano acabou já passando, já, senão eu indicaria para vocês participarem, mas, enfim, acho que dá para acompanhar ali no... Eu posso deixar o link também, acompanhar a nossa página do Women Tech Makers Brasil, tem a específica de São Paulo, né, nesse caso, mas no Brasil tem em vários outros estados dali que também elas organizam meetups, encontros, mentorias, que acho que
pode ajudar bastante para quem está no começo de carreira, assim. Acho que bem bacana, um projeto bem bacana. Sensacional, bacana demais, cara. Isso é fundamental, né? Essa ajuda, o papel da comunidade aí para levar as pessoas à frente também. E, Então. Letícia, a gente está conversando aqui bem mais de uma hora já. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Acho que a gente falou bastante coisa, deixo em aberto. Se você quiser nos chamar para a gente falar de temas mais específicos, estaremos aqui. Perfeito, será sensacional. Vamos uma entrevista só sobre observabilidade. Eu estou tendo várias ideias aqui, né? Coisa que o grupo lá, os programadores, ele é um grupo bem distribuído, né? Que a gente tem gente pelo Brasil afora, a gente tem gente em Angola, a gente tem gente em Moçambique, a gente tem gente em Portugal, a gente tem os admins do grupo, um está na Espanha, outro está nos Estados Unidos, outro está no Canadá, que sou eu, e tem dois do Brasil. E mais uma coisa que eu quero fomentar as pessoas é fazer esses meetups, né? Tem 4.000 pessoas no grupo aqui, vamos tentar, pelo menos nos grandes centros onde tem uma concentração maior de pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, ter um encontro presencial, isso vai incentivar isso. Eu acho que vai ser bacana. E uma coisa também, como eu falei, o podcast aqui já tem 113 episódios, já tem mais 5 ou 6 gravados, eu estou com mais 10 gravações agendadas, e o que eu vou fazer também, quem sabe, começar a ter uns episódios diferentes, em que eu vou trazer 2, 3 pessoas, a gente conversa sobre um tema diferente. Bacana. E tentar ter um debate. Entendeu? Enfim, ideias. Eu estou precisando de um dia de 48 horas, além de trabalhar. Exato. Também, né? Mas, o desafio novamente, é o tempo. Exato. Eu queria, novamente, te agradecer aqui, né? E você quer deixar alguma informação para contato, rede social, o que seja? Claro. Bom, vou deixar meu LinkedIn. Fiquem à vontade em me mandar uma mensagem. Eu adoro conversar sobre coisas do dia a dia, de trabalho. Se tiver dúvida, curiosidade para saber, adoro responder. Às vezes aparecem algumas pessoas. Foi igual que você falou, né? Não só adiciona, mas tipo, cria realmente a conexão. Assim, adoro falar sobre carreira, coisas, enfim, que funcionaram, não funcionaram. Então, meu LinkedIn, fiquem à vontade, me adicionar, mandar uma mensagem que com certeza eu vou pegar um tempinho para responder. E o meu GitHub, que, né, assim, não sou mais a pessoa tão ativa contribuindo, mas eu tenho um projeto lá sobre indicações de café, eu não comentei aqui, mas eu amo café, então eu tenho um awesome list de cafés, de lugares para comprar café, lugares para comprar equipamentos de café e até um mapa, aí especificamente em São Paulo, né, para quem é de São Paulo, de indicações de cafeterias para tomar um bom cafezinho, então... Já tem uma aplicação, mobile ou não? Não tem, não, só o web. Olha aí. A oportunidade. Quem quiser contribuir, olha só, pode ser um projeto muito legal para fazer. Café Lovers, já tem até o website, cafélovers.com. Letícia, prazer enorme, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado que você tirou uma parte do teu sábado para conversar comigo, prazer. E fica dois minutos comigo aqui para a gente conversar, que eu vou parar de gravar aqui. Boa, beleza. Deixa eu apertar o botão aqui para parar de gravar.